economista Raul Veloso, muito obrigada por ter vindo ao programa Complicações. Antes da gente começar propriamente no assunto, há quanto tempo que o senhor lida com questões como infraestrutura? Porque eu sei que o senhor lidou muito com questões relacionadas às contas públicas. A infraestrutura e as contas públicas estão relacionadas? Estão muito relacionadas e, na realidade, é por isso, vamos dizer, que eu vou lá e cá e fico pulando de um galho para o outro. Exatamente porque o setor público tomou um certo rumo no Brasil que exclui a infraestrutura, é que nós temos todo esse problema. E eu, durante anos, fiquei brigando para a infraestrutura ter mais espaço no orçamento público. Tá bem. Não conseguindo, aí eu resolvi, pelo menos, examinar com cuidado, porque, caso fosse assim, a infraestrutura não se desenvolve mais via setor privado. Então tá bom. Então começamos. Esse problema de a infraestrutura não se desenvolver via setor privado é um complicador para o desenvolvimento do Brasil, ou para o crescimento econômico no Brasil, na sua opinião? É muito sério, porque exatamente a falta de infraestrutura, talvez exista um raro consenso entre os economistas brasileiros de que é o problema central do momento. Então, se o problema central do momento é a falta de infraestrutura, cabe perguntar, primeiro, por que o setor público não faz? A gente ouve o governo falar o tempo inteiro. Porque é consenso também com o governo, vamos dizer, né? É um dos pontos de consenso mesmo entre os brasileiros. É consenso, mas, vamos dizer assim... É consenso que precisa, mas sobre os métodos é que não necessariamente o governo faz a sua parte. Isso. E por isso é que eu tentei estudar com os meus parceiros o assunto com um certo cuidado, exatamente para ver, primeiro, por que a infraestrutura é tão importante e, segundo, por que ela não anda. Então tá bom. Então por que a infraestrutura é tão importante? Porque isso é muito falado e pouco respondido. Pois é. De certa forma, as pessoas percebem. É só olhar aqui em São Paulo, por exemplo, aquelas filas de caminhões na direção do Porto de Santos, as pessoas indo para a praia aqui, os que moram em São Paulo, vendo aquelas filas, percebem que está faltando alguma coisa importante ali. E certamente aquilo está impondo um custo à sociedade, um custo a quem trafega nessas vias, pela demora, pelo desgaste, enfim, é uma imposição de custo ter a infraestrutura. Tá. Então, esse é o custo de ficar parado na fila. Mas qual é o custo da demora para o produto chegar no porto e sair para o país que comprou ou que vai comprar? Pois é. Na realidade, o custo é bem mais amplo, né? Pois é. Não é só a questão da demora. É o desgaste que o caminhão, sei lá, pensemos numa estrada, que é o mais simples. Tá bom. Tem o desgaste, tem o tempo que leva. Tudo aquilo significa um aumento do frete. Então, para ser uma coisa mais concreta, à medida que a infraestrutura de transportes veio se deteriorando, você foi aumentando o custo de transportar. É um custo que a sociedade não tinha e vem aumentando cada ano, e aquilo, então, é pago pela sociedade ao adquirir o produto, que tem um custo de frete embutido muito grande. Mas é também importante, eu acho, chamar a atenção que isso tudo tem a ver com a questão da produtividade, que é uma questão fundamental para o Brasil hoje. O Brasil, ele é campeão do atraso em produtividade. É o país que não tem produtividade. Ora, se a infraestrutura provoca a melhoria da infraestrutura, leva à melhoria e ao aumento da produtividade do país, então é uma coisa importante para a gente olhar. E por que aumenta a produtividade? Exatamente porque, ficando mais barato, você pode produzir, é uma forma muito simples de olhar, em localizações onde os custos são mais baixos. Ou seja, à medida que o custo do transporte passa a ter um peso grande, você começa a ficar tentando produzir próximo do centro consumidor, exatamente para diminuir o custo de chegar lá.
só que não necessariamente você está produzindo onde seria mais eficiente. Perfeitamente. Então, se você só está produzindo mais perto. porque o custo de transporte é alto. Se o custo não fosse tão alto, você provavelmente produziria mais longe, onde fosse mais eficiente, e a sociedade como um todo ganharia, se tornaria mais produtiva. Agora, por que é que a ênfase do senhor está tão na infraestrutura de transportes? Quero dizer, o senhor está falando de portos, de estradas e possivelmente de aeroportos também, eu suponho. Por que o senhor acha que quando a gente fala em infraestrutura, há mais a falar em infraestrutura além da infraestrutura de transporte, ou o senhor acha que o ponto nodal está aí mesmo? Há mais sim, porque a infraestrutura não é só transporte. A gente, por exemplo, saneamento é considerado infraestrutura, só para dar um exemplo. Mas é mais por uma questão de a situação ser talvez mais crítica e também porque, como eu olho muito para o orçamento público, eu estou olhando muito para o orçamento de investimento do Ministério dos Transportes, no Plano Federal, que é o grande responsável pela área de transportes, e lá eu olho e vejo que o peso, quer dizer, o valor que se investe em transportes hoje é praticamente irrisório, comparado com o que se investia nos anos 70, que apesar de bem mais jovem na época, eu vivi essa época e dentro do próprio governo federal e assisti como é que se funcionava bem melhor naquela época, inclusive porque você investia algo como 6 vezes mais, medindo da maneira correta. Então se investia muito mais, você tinha muito mais resultado e essa área ficou muito crítica. E qual é a diferença entre aquela época e o dia de hoje? Qual é a diferença? Além do governo ter uma posição ideológica, vamos dizer, diferente, visto que em 1970 era o governo da ditadura, era o regime militar. Hoje é a democracia e um governo do PT. Qual é a diferença? O que fez com que o governo deixasse de investir e deixasse de disponibilizar uma parcela do orçamento substancial para isso? Pois é. A resposta da maneira talvez mais simples é o seguinte: o governo, o setor público brasileiro, a classe política, quem fez a Constituição, quem faz as leis, resolveu que nós deveríamos, no plano federal, ser basicamente transferidor de recursos para certos segmentos da população sob a forma de um pagamento mensal. Isso pode ser aposentadoria, pode ser assistência social, enfim, são pagamentos sem contrapartida de serviço, que ocupam boa parte do orçamento. Mas isso São não é uma meio... opção política. Eu sei, mas isso não é 0,5% do PIB só? Não, isso aí ocupa quase todo o orçamento. Se você somar previdência, assistência social e pessoal, somar tudo isso no orçamento, isso representa, no gasto executado, 75% do que nós gastamos. Se você colocar em cima disso saúde, que é um outro item de peso, e um ou outro item que se destaque, principalmente na área social, a gente vai acima de 90%. O item investimento, do qual um pedaço apenas é transportes, que o conceito de investimento é mais amplo, representa apenas 6%. Transportes pode ser 2%, 3% do orçamento. Nada. Tá, então, frente a essa situação, e considerando que a decisão de privilegiar o social, vamos dizer, é uma decisão política, então o que restaria seria o setor privado investir. Seria o setor privado investir. É claro que em certos segmentos não há como o setor privado investir, não é rentável. Ah, é? Não tem rentabilidade. Você imagina muitas estradas no Nordeste, no Norte do país, se não tiver no circuito da exportação, aí não tem rentabilidade. Aí, se o setor público não fizer, ninguém faz. Mas eu estou me preocupando mais com aquelas rodovias. Eu vou ficar em rodovia porque é mais simples de explicar, embora os problemas sejam muito parecidos. Naquelas em que há rentabilidade para o setor privado ocupar, aí não tem problema. É só fazer o que, de certa forma, já se fez aqui em São Paulo. Quer dizer, as rodovias foram concedidas ao setor privado, estão aí operando,
estão cobrando o pedágio, mas é tal história. O pedágio é porque o setor público não tem recursos para investir e ter lá o seu dinheiro posto naquilo, e aí seria como se fosse o pedágio zero. Então, mas estão aí funcionando. Só para pensar em São Paulo é mais fácil, Tá bom. mas a gente tem que pensar não só em São Paulo, tem que pensar que tem não sei quantos mil quilômetros que precisam ser arrumados para o país funcionar melhor, com maior produtividade. E aí o setor privado tem condições de entrar, porque há rentabilidade em muitos desses trechos. Mas o dramático dessa história é que o governo precisa disso, mas ele dificulta a entrada do setor privado. Há uma coisa meio maluca, eu diria, em que o governo precisa fazer para ocupar um espaço que ele não tem dinheiro para ocupar, e na hora de tentar fazer esse negócio, que é um negócio público-privado, porque é uma sociedade, vamos dizer assim, entre o setor público e o setor privado, o governo cria as maiores dificuldades para o setor privado entrar, Por exemplo? porque ele tem outros objetivos. Então, mas o governo Meio diz... maluco isso, né? Pois é. O governo diz que infraestrutura é vital, diz que destina recursos, especialmente os recursos do PAC, a esse assunto. E o senhor está dizendo que, na verdade, ele dificulta a entrada do setor privado. Então, porque o governo... explica para mim. Vamos entender da seguinte forma. Primeiro, o DNA do governo, das forças políticas, é estatista. Então, há uma primeira contradição, é que, no fundo, por uma questão provavelmente ideológica, ele não quer o setor privado, mas é forçado a tentar fazer a venda das concessões para o setor privado entrar. Aí ele traz um outro objetivo que dificulta muito o processo, e é um dos problemas que está na raiz do fato de que não anda desde 2007, a gente não tem tido concessões de qualidade no Brasil. Por quê? Porque aí ele quer trazer o objetivo de cobrar a menor tarifa imaginável. Isso, como fez nas rodovias federais. Pedágio imaginável. E ao tentar cobrar o menor pedágio imaginável, os empreendimentos que acabam acontecendo, quando acontece, são empreendimentos de segunda categoria ou de segunda classe. E você não nota nem muita diferença em relação à situação anterior, porque não tem como conciliar esses dois objetivos. Ele quer ficar bem, ele não quer o setor privado, aceita, mas quer que o setor privado assuma o ônus do subsídio que ele não tem dinheiro para dar. Sim, ele não tem como fazer o subsídio porque o orçamento é pobre. Aí ele quer que o setor privado faça quase de graça. E é óbvio que o setor privado, se fizer, ele está fazendo alguma coisa complicada, no sentido de que ele vai prometer e não vai cumprir, e tem vários caminhos que, se puder, a gente comenta, é interessante comentar como é que isso se dá. Ele vai, entra, não faz, ou seja, você não tem concessões de qualidade, elas não aumentam a capacidade de transporte e, além disso, não são de qualidade. Aqui eu acho que, eu suponho que o senhor esteja falando a respeito, por exemplo, recentemente houve essa discussão, o governo quis impor uma certa taxa de retorno, entendo que taxa de retorno é uma espécie de a rentabilidade para o setor privado, na concessão de rodovias, não é isso? Isso. E resultou... É do projeto, vamos dizer exatamente. Assim, do projeto, construção ou duplicação da rodovia X, vamos dizer assim. Então, e resultou que não houve interessados. Isso é um projeto de investimento. Pode acontecer isso, como aconteceu com duas rodovias recentemente, duas rodovias importantes, uma que vai de Juiz de Fora a Brasília, e a outra é uma em Minas, que eu não me lembro o número, mas simplesmente, depois de muita conversa prévia, o governo insistiu em querer, no fundo, a taxa de retorno é a outra face do mesmo problema, da tarifa. Exato. Quer dizer, uma tarifa hiper baixa é uma taxa de retorno hiper baixa. Aí, simplesmente, as potenciais concessionárias avisaram que não iam participar do leilão. Tá bom. Agora, ou então elas participam, como o senhor estava dizendo, e, na verdade, não cumprem o prometido, é isso? Isso que o senhor chamou de complicado? Nem apareceram. Nem apareceram. Mas se a gente pegar todas as rodovias federais que foram
licitadas em 2007, que é o que eles chamam segunda leva das concessões rodoviárias. A primeira foi nos anos 90. Aí veio a segunda, que foi em 2007. Praticamente todas essas rodovias elas foram listadas, alguém ganhou, e no final, o que você tem nos jornais o tempo inteiro, e pensa, 2007 para agora são muitos anos. Esse é um problema. Você começa a ver... 6 anos, né? Você começa a ver... 6 anos. Você começa a ver o problema 6 anos depois. Exato. E aí, 6 anos depois, por isso que essa história tem que ser bem feita. Perdeu-se 6 anos. Né? Perderam-se 6 anos e as estradas, boa parte dos compromissos de investimento, por exemplo, que é onde você transforma a estrada e melhora a sua produtividade, não foram cumpridos. E aí o que acontece? Aí tem uma história, e é bem discutida aqui no livro, que é o seguinte: conforme você faça essa licitação, de acordo com o jeito que você faz, você pode estimular que apareçam na literatura, é chamado assim, os concorrentes oportunistas, que são aqueles que entram e se comprometem com uma meta que não é executável. Ele chega e diz assim, eu aceito essa tarifa baixa, 6% ou essa de taxa retorno. de retorno muito baixa. Oh. E depois ele tenta virar o jogo ao longo da execução, ou seja, ele desconfia, ele estima que ele vai conseguir mudar ao longo da execução, ele vai conseguir um aumento de tarifa, ele vai conseguir virar a favor dele o jogo ao longo da execução, porque ele vê o governo meio refém dele. Por quê? Porque o governo não quer chegar para a população e dizer... Não conseguiu. Não conseguiu, eu vou tomar do concessionário e tudo mais. Então ele sabe disso e ele fica tentando mudar as regras do jogo ao longo do processo para ele obter a tal rentabilidade. Se não consegue, fica ruim, como nós estamos vendo em muitos casos. E isso se repete, por exemplo, para portos. Recentemente a gente também viu ampla discussão no Congresso, até um embate entre o Executivo e o Legislativo, em torno da chamada medida provisória dos portos. A medida provisória, tal como ela vai ser executada, ela é uma superação dos problemas de infraestrutura? Eu temo que não. Eu não estudei tanto os portos como eu estudei as rodovias e os aeroportos, que estão mais tratados aqui. Mas, pelo que eu percebo, lá também tem essa marca da ênfase na chamada modicidade tarifária, que é a busca da menor tarifa imaginável. E aí pode não atrair os investimentos. Aí o problema é que nós estamos precisando desesperadamente de investimentos em portos. Esse é que é o grande gargalo dos portos, precisa de investimento privado, e se o retorno não for atraente, não vai ter ninguém fazendo. Tá bom, agora vamos falar então de aeroportos. O modelo que o governo executou de concessão dos aeroportos que já foram concedidos é um modelo em que a Infraero é partícipe, é sócia em todas as privatizações. Isso é bom ou é ruim? Em todas as concessões? Pode não ser ruim, mas dificilmente será bom. Ah, é? Por quê? Qual é a diferença entre uma coisa e outra? Pois é. A gente sempre tem esperança que seja entendi. bom. E por isso eu digo pode não ser ruim. Dificilmente será bom, porque a Infraero não tem nada a ver mais com esses aeroportos. Pensa, se eles são rentáveis e ela não deu conta do recado, então que ela cuide dos aeroportos não rentáveis. Entendi. Que é a grande responsabilidade dela. E Deus queira que ela faça um bom serviço. O atual presidente é muito bom, mas eu não sei se amanhã terá um bom presidente. Então a gente sabe que isso é governo, tem lá as suas complicações. Entende? Então, para que botar ele com 49%? Ele vai ficar azucrinando o investidor privado que entrar, que por sua vez já vai encontrar um montão de problemas, porque também lá você tem dificuldades parecidas com essa que eu falei. Porque isso bate de frente, como eu disse, com a visão do governo de que ele não gosta do setor privado, ele é forçado a engolir o setor privado e ele quer que o setor privado faça sem lucro, falando num português bem claro. E isso acontece também nos aeroportos, portos, vai acontecer nas ferrovias e está acontecendo com muito mais clareza, a gente já está vendo muito mais nas rodovias. Bom, mas então não tem outra alternativa a não ser mudar o governo, o senhor acha?
Não, o governo precisava mudar a visão dele. Aliás, um dos objetivos do livro convencer. foi exatamente o Fórum Nacional, onde foi publicado. O presidente do Fórum, no dia que saiu, foi levar, entregou, teve a oportunidade, entregou para o presidente da República. Tá. Há a esperança de que agora, então, que nós estamos vivendo uma situação bastante complicada, que dizem que no Brasil, os governos só fogem um pouco da ideologia quando eles estão ali na beira do precipício. Eu não digo que nós estamos na beira do precipício, mas nós estamos sendo, de novo, empurrados para um precipício. Quem sabe agora, vendo a importância disso aqui, para nos tirar da confusão do dia, o governo mude um pouco a cabeça. Tá bom. O nome do livro é Infraestrutura, os caminhos para sair do buraco. E o subtítulo dele, isso para informar quem está nos assistindo. O estudo mostra como o investimento em infraestrutura pode acelerar o crescimento econômico via produtividade e qualidade. Mas agora, então, vamos falar de outra coisa. O senhor disse que, bom, o governo resiste, de alguma forma, na opinião do senhor, à entrada do setor privado. Agora, que benefício a gente teria, o país teria, o crescimento econômico, o desenvolvimento social, etc., da entrada do capital, do investimento privado, de uma maneira com qualidade, como o senhor diz? Que resultado isso poderia ter para o desenvolvimento do Brasil, para o crescimento do Brasil? Porque o crescimento do Brasil, o senhor sabe, né? Ele está aparentemente bastante limitado, né? Então. Pois é, nós estamos, inclusive, numa armadilha, como chamam, ou numa enrascada, como eu gosto de chamar. Por quê? Porque nós estamos esgotando todos os caminhos que podem nos levar ao crescimento. É muito fácil de ver. Imagina você que hoje o Brasil, eu calculo que o Brasil não consegue crescer, se não mudar alguma coisa, mais do que uns 2% ao ano. Que é o que está acontecendo. Que é uma tristeza. E quando você olha, é estranho, né? Porque você olha, o mercado de trabalho está superaquecido. Quer dizer, a demanda de consumo está crescendo muito. Isso se reflete na inflação muito alta. Então, você vê, as características são de uma economia que deveria estar crescendo lá em cima, se o limite do crescimento fosse o que a gente imagina que deveria ser, sei lá, 4%, 5%, 6%. Nós estamos com características de economia que está crescendo muito. Então, isso é um alerta muito forte, porque você vê, o mercado de trabalho está superaquecido, a inflação está alta, excesso de demanda, você tem vários outros sintomas de economia crescendo a 1.000 por hora, aí você bota a lente, vai olhar, não cresce mais do que 2%. É um paradoxo até. Por que isso? Porque nós usamos e abusamos do direito, digo nós, o governo, todo mundo, de fazer um modelo de crescimento baseado no consumo. E deixamos de lado o investimento. O investimento cai, a indústria está penando, porque ela é muito pouco competitiva no Brasil, de novo, bate em produtividade. E aí, o que acontece? Nós não temos também poupança suficiente. Tem um outro detalhe, o uso de poupança externa também chegou no limite. Então, eu não tenho mais como puxar a poupança externa, eu não tenho mais como... Porque nós já estamos absorvendo 3% do PIB de poupança externa, e o mundo está dando um sinal para o Brasil agora que ele não quer botar dinheiro aqui, porque ele vê essas coisas, a dificuldade da infraestrutura, a questão das oportunidades de investimento, ele vê a indústria muito mal, então ele não quer botar dinheiro, já está financiando 3% do PIB, que é muito. Então, veja, eu não posso aquecer o mercado de trabalho, porque ele já está superaquecido. Não adianta eu puxar a demanda de consumo, porque já está vazando por todos os lados. A inflação é um sinal de vazamento, e o outro sinal de vazamento é o déficit externo, que também já chegou no limite. Aí eu olho o crescimento da economia, crescimento médio de 2010 para cá, vamos colocar 2011 para cá, 2011, 12 e 13. Se der 2%, 2,7, 0,9. E esse ano vai ser 2, alguma coisa. Vai ficar em torno de 2. Esse é o crescimento que hoje, que parece ser o crescimento sustentável, depois que a gente olha que nós estamos esgarçando para tudo quanto é lado, tudo que você pode esgarçar. Ora, o que significa isso? Eu só tenho duas saídas. A primeira é aumentar a poupança interna para investir, supondo que as oportunidades existem,
E aqui existe oportunidade, desde que o governo queira. Então, eu poderia aumentar a poupança pública, teria de ser a pública, não a privada. É muito difícil mexer na poupança privada. A pública, em tese, não seria difícil se o governo resolvesse enfrentar o problema político. Então, aumentar a poupança pública ou mudar a composição do investimento, colocando mais dinheiro em setores que tragam o efeito sobre a produtividade. Porque o crescimento, ele vem, grosso modo, do investimento, que é o primeiro que eu falei, e da produtividade, que nós tínhamos falado no início, que é fazer mais com o mesmo uso dos fatores de produção. E um jeito de aumentar a produtividade, que substituiria um pouco da necessidade de investimento, é redirecionar o investimento que se faz por setores que trazem o efeito adicional de ganho de produtividade, que é esse aqui, como eu falei no exemplo. Quer dizer, nós vamos ser mais eficientes investindo em infraestrutura, se eu puder redirecionar, mesmo que eu não possa aumentar o investimento, porque é difícil aumentar a poupança pública, o governo se recusa a aumentar a poupança pública, que ele quer gastar em coisa que não é investimento. Então, e pior, nós estamos com a perspectiva de diminuir a poupança pública nos próximos anos em vista do problema demográfico. Então, veja... Qual é o problema demográfico? O problema demográfico é que a população brasileira está envelhecendo muito rapidamente. Isso aumenta a demanda por gasto de previdência e gasto de assistência. Esse é um fator. O outro é coisa que é insustentável, como os reajustes do salário mínimo, que afetam mais de 20 milhões de benefícios que o governo paga. Então, você tem um sorvedor ali de recursos que vão para gastos correntes, que vão tender a tirar até o pouco que se investe. Então, imagina, eu olho para o lado da poupança, não vejo jeito de subir, pelo contrário, eu só vejo cair. Então, só me resta, para eu crescer mais dentro dessa armadilha que nós estamos, aumentando a produtividade. E o governo não parece perceber ou reconhecer isso. Pelo menos você não lê em nada do que o governo fala, você não ouve. Eu peguei um discurso, tem uma entrevista da presidente de sábado, agora. Ela fala assim muito por alto em competitividade, como uma coisa do futuro, ela usa a palavra competitividade, que é bem mais ampla, ela não usa produtividade. Parece que ela não percebeu que a única saída, no curto prazo, para aumentar a taxa de crescimento do PIB, é aumentar a produtividade. E a produtividade no Brasil, eu medi, num estudo que eu acabo de fazer com outros parceiros, para o Fórum Nacional de maio, que nos últimos 3 anos o crescimento da produtividade foi negativo. Quer dizer, no Brasil a produtividade cai, enquanto que em outros países ela sobe, no Brasil ela cai. E aí eu não estou fazendo nada. Ela tá, em vez de ela ter uma contribuição positiva para o crescimento, ela tem uma contribuição negativa. Quer dizer, ela come um pedaço das possibilidades de crescimento. Então, por isso que isso aqui é fundamental. Nós estamos bem no finzinho. O senhor pode explicar o que é o Fórum Nacional? Pois é, o Fórum Nacional que eu falei, ele existe há 25 anos, ele é administrado, digamos assim, em 2 sessões anuais, uma em maio, outra em setembro, pelo meu irmão, que foi ministro do Planejamento durante muito tempo, e é uma pessoa muito conhecida. Eu não preciso fazer aqui o lobby dele, né? João Paulo dos Reis Veloso. E lá a gente discute os problemas nacionais, que nem você discute aqui. E eu, inclusive, queria dizer que os nossos telespectadores, não sei como chamar quem ou assiste, internautas, eles poderiam obter esse livrinho, bastando mandar um e-mail para mim, que eu mando em PDF. Tá bom, e qual é seu e-mail? O problema é o e-mail, Raul, a pena que não posso escrever, Raul, underline, aquele tracinho de baixo, Veloso, com 2 L's e S, @uol.com.br. Muito obrigada pela entrevista. Okay. Tchau.